Olá, meus amigos do canal Jesus com Café com Jesus, tudo bem? Você já tomou o seu cafezinho com Jesus de hoje? No vídeo de hoje nós vamos estar falando a respeito de Jesus, Nicodemos e a veste de salvação. Nós vemos que durante toda a escrita da Bíblia existe a questão das vestes, das vestiduras, das roupas. Já no livro de Gênesis, nós vemos ali no comecinho, Deus, em relação a Adão e Eva, que quando o casal peca e sai da presença de Deus, Deus confecciona vestimentas, para que Adão e Eva se cubra da sua nudez e aí volta a ter um relacionamento novamente com Deus. Então, nós vemos que todo o trajetório bíblico existe a questão das vestimentas, que começa com Adão e termina lá no livro de Apocalipse, Em Apocalipse eu selecionei aqui Apocalipse capítulo 7 e o verso 14, e também fala sobre vestimentas. No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e o verso 14, você vai encontrar lá também a respeito de vestiduras, de roupas. Então, existe uma importância, dentro desse assunto, na questão de vestimentas entre Deus e os homens. No livro de Isaías também fala, Isaías 61, e o versículo 10, eu convido, inclusive, você a assistir a este vídeo tomando um cafezinho, para que o título do canal se justifique, que é Café com Jesus, ok? Então, continuando, Isaías 61, 10, ele fala também, o profeta Isaías fala sobre vestimentas de salvação. Ele está referindo que quando o ser humano ele se aproxima de Deus, ele recebe desse encontro uma veste de salvação, E eu acredito, porque a Bíblia dá base para acreditar que quando Nicodemos teve um encontro com Jesus, ele também recebe uma veste de salvação. É o que nós vamos estar falando sobre esse assunto, vestes de salvação, porque sempre existiu, entre um relacionamento entre Deus e o homem, entre Jesus e o homem, uma vestimenta. No caso, em Mateus, no capítulo 6 e o verso 28, o próprio Jesus está falando que o homem que tem um encontro com ele, que tem fé nele, ele vai suprir as necessidades deste homem. Necessidade de alimentação, da subsistência do dia a dia, e também a necessidade de vestimentas. Interessante isso. Então o próprio Jesus fala que se o ser humano que se aproxima dele e tem fé para isso, para receber isso dele, ele vai suprir todas as suas necessidades, inclusive das suas vestimentas. É muito interessante essa parte. E espiritualmente também, quando
o ser humano chega até Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, como fez Nicodemos, que teve encontro com Jesus, todo ser humano que tem um encontro com Jesus, espiritualmente também, né, ele recebe uma veste de salvação, como o profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Que coisa interessante é a palavra de Deus, né? Ela começa falando sobre vestimentas no livro de Gênesis, que foi escrito, né, há 4.000 anos, né, atrás, e passa pelos profetas falando sobre as vestimentas. E quando Deus envia seu Filho, o próprio Jesus, aqui na terra, também comenta esse assunto de vestimentas. Vestimentas materiais, das nossas necessidades do dia a dia, e uma vestimenta espiritual. É muito interessante. E esse assunto termina lá no livro de Apocalipse, no final do livro, do último livro da Bíblia, Apocalipse, também fala sobre as vestimentas de salvação. Então, na época de Jesus, existia uma vestimenta chamada túnica. E a túnica, existia 2 tipos de túnica. Uma confeccionada sem costura, de alto a baixo, uma túnica muito cara, que só as pessoas de grandes posses, ou inclusive o sumo sacerdote usava essa vestimenta, uma túnica confeccionada sem costura. Os sacerdotes usavam uma outra túnica mais popular, que era confeccionada, era cortado o tecido e costurada, era uma túnica mais popular, de baixo poder aquisitivo, que a população usava no dia a dia. E também o próprio Jesus usava uma túnica, só que a túnica de Jesus era a mesma do sumo sacerdote, uma túnica sem costura, uma túnica especial, refletindo em Jesus, né, aquela peça, aquela túnica daquela época, do dia a dia da população, e desde os mais pobres, a periferia da cidade usava, até os grandes homens, as grandes posições, os grandes cargos, cada um tinha seu tipo de túnica. E o próprio Jesus tinha a túnica dele, uma túnica sem costura, especial, igual a do sumo sacerdote, simbolizando em Jesus refletindo em Jesus, que ele também era um sumo sacerdote eterno, superior, espiritual, um sumo sacerdote que estava entre Deus e os homens, um sumo sacerdote que pega os pecados da humanidade e passa por ele, através do seu sangue que foi vertido lá na cruz, para purificar o ser humano, para que esse ser humano tenha acesso até Deus. Por isso que se diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na qualidade de sumo sacerdote, ele tem essa autoridade que Deus deu a ele através da sua morte vicária na cruz do Calvário, do derramamento do seu sangue. Ele tem esse poder, essa autoridade de pegar todo o pecado da humanidade, passar por ele através do seu sangue e conduzir essa humanidade até Deus. Por isso que fala que Jesus
na qualidade de sumo sacerdote, ele tem essa função de levar a humanidade até Deus. Só ele, através do seu sangue. Por isso que está escrito na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele tem essa função de sumo sacerdote. Que coisa linda e maravilhosa. Não é assim? Então eu agradeço essa oportunidade de estar tomando o meu cafezinho, que está delicioso neste dia, com você aí do outro lado. E se você gostou desse vídeo, divulgue o meu canal para os seus entes mais próximos, não é isso? Então eu agradeço e até o próximo vídeo. Obrigado.